Voltamos então com o segundo bloco do Diversidades, com o apoio da Fruteira do Centro, de Arroio do Meio. E estamos aqui com o promotor Sérgio Diefenbach. O promotor, assim, nós estávamos falando da dragagem, né? O professor Emerson usou esse termo que a dragagem, neste momento, é uma coisa emocional, né? Tem um fundo emocional. Porque as pessoas preocupam-se, né? Estou morando naquela casa, aquela casa foi a minha vida inteira, eu só tenho esse bem e vou ter que sair dela, né? E estão surgindo muitos movimentos. Em Arroio do Meio, no sábado pela manhã, um grupo de mulheres encabeçando este movimento e fazendo uma caminhada da entrada da cidade, ali na loja Benoit, para quem quiser acompanhar, até a prefeitura, portando faixas, vão se reunir no sábado de manhã para fazer, apresentar essa demanda delas, né? Então, eu vi que em algumas vezes tu te aprofundaste um pouco mais nisso, claro, como tu disseste, dentro da nosso conhecimento, né? Mas assim, a dragagem, como tu falaste, é uma saída? Olha, por enquanto, nós precisamos ter respeito a tudo que os estudiosos já falaram sobre o assunto. A dragagem pode ser uma alternativa, mas não é, e é importante que as pessoas compreendam, não há a palavra solução. Não há. Nós temos um rio e temos que conviver com a natureza desse rio. Então hoje, para o Ministério Público, é prioritário o afastamento das pessoas da zona de passagem de cheia. Até então nós não temos nenhuma evidência dizendo que a eventual dragagem de um ou outro ponto trará benefício que as pessoas imaginam que permitam que possam voltar a morar onde estavam morando. É claro que nós temos dois tipos de atingimento da cidade pelo rio. Temos a parte da inundação, que é onde a água vem lentamente, sobe e depois ela baixa e a casa está ali. E nós temos uma zona que ela vem com muita violência, que é uma inundação brusca, é quase uma enxurrada. Diremos Mussum, diremos Roca Salles, Arroio do Meio agora. O Arroio do Meio, Passo de Estrela, Passo de Estrela, Mariante, eu estive visitando, Mariante, toda ela destruída. Então são locais que eles precisam ter restrição de uso. Não vai dar para permitir que pessoas voltem a construir nesses espaços, a menos que eu façam clandestinamente, eu façam irregularmente. Então é um drama que as cidades vivem e é natural que as pessoas busquem, poxa, mas se fizer dragagem eu vou poder morar aqui. Essa é a expectativa que as pessoas têm. Não, por hora nós não temos nenhuma evidência dizendo isso. O rio é grande, a bacia é enorme, a zona de várzea é muito grande, então uma dragagem que se faça é muito possível que ela tenha uma repercussão deste tamanho. Exatamente. No contexto geral da cheia. Ainda me referindo ao professor Emerson, acho que o senhor vai ter que escutar o que ele falou, ele comentou que talvez poderíamos ter uma redução de 20 centímetros. O que é 20 centímetros? E eu não sei se não é menos que isso. Exatamente. Nós temos que considerar o volume de metros cúbicos de água que descem numa cheia. Então, muitos metros cúbicos. Qualquer afundamento que se faça na parte, no leito do rio, esses metros cúbicos de um buraco no fundo do rio, eles seriam rapidamente preenchidos pela água que vem passando. Mas, Glaci, isso está tão forte no imaginário das pessoas, né? Está tão forte na expectativa das pessoas que sim, é urgente que se tenha um estudo provando por A mais B, por 3 mais 4, qual é o benefício que isso teria e qual é o custo disso tudo. O que nós do Ministério Público precisamos e não vamos abrir mão é de que essa expectativa desse estudo não sirva para anestesiar as pessoas e que não sirva para nós não termos a compreensão da necessidade de afastamento da beira do rio. Esta zona de afastamento é uma prioridade nossa, compreendermos a importância disso. Realocando essas pessoas, se for preciso desapropriando ou indenizando ou o que seja.
E isso é um outro ponto de dificuldade que nós estamos identificando, que nós está se mostrando muito claro que os poderes constituídos, especialmente os poderes executivos de cada um desses 10, 11 municípios, do próprio estado do Rio Grande do Sul e da União Federal, eles não estavam e ainda não estão preparados para trabalhar harmonicamente nesse processo de remoção das pessoas. Ainda está confuso esse diálogo, os programas têm dificuldade de comunicação, a capacidade técnica dos municípios ela é muito abaixo do tamanho da necessidade. O ideal é que isso seja feito sempre dentro de um grande planejamento, só que como nós sofremos as 3 enchentes catastróficas, uma atrás da outra, está tendo que haver planejamento e execução ao mesmo tempo, o que costuma ser uma receita para dar errado. E ainda complicando, nós estamos no ano de eleição. Exato. Que é o terceiro elemento complicador desse aspecto todo. Mas nós temos que conviver com isso. Então, o Ministério Público está andando nesses espaços, tentando trazer esses gestores para isso, para sentarem juntos, para terem humildade, para terem união, para terem inovação. Eu tenho dito aos gestores todos de que nós não resolveremos estas dificuldades com as mesmas ferramentas que tínhamos para os assuntos do cotidiano. Não. Então, se eu resolvia mal e mal o problema do município com uma secretaria desse tamanho, de alguma forma nós vamos precisar aumentar a capacidade de enfrentamento desses problemas. E eu, por hora, eu estou assustado com isso. Eu não estou vendo tanta evolução como precisaríamos para poder fazer o enfrentamento adequado. A coisa é muito morosa, né? A coisa é muito morosa em todos os sentidos, até nessa questão de liberação de recursos, é tudo muito lento, né? Entre a liberação de recursos, que até me parece que ela foi relativamente rápida, mas entre a liberação do recurso e a execução da situação, este caminho tortuoso, e para nós, promotores, também está sendo uma bela experiência, porque nós estamos entrando dentro desse processo. Mais antigamente era comum nós ficarmos longe, sim, olhando, depois criticando e julgando. Nós optamos por descer um passo atrás e estarmos juntos para entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, nesse último mês eu fiz audiências com cada município, juntamente com o Estado e com a Caixa Federal, para entender programa por programa onde que ele está trancado e o que é que não está acontecendo e qual é o ruído de comunicação que está havendo ali. Isso. E a gente encontra um sem número de problemas diferentes. Isso nós vamos falar no próximo bloco, quando nós vamos entrar na questão de casas e abrigos. Perfeito. Sérgio, assim, então ainda voltando um pouquinho nessa questão da dragagem, são necessários estudos, né, por pessoas que entendam do assunto para que então depois se tenha uma solução. E aonde viriam os recursos para isso, se fosse o caso de se considerar que a dragagem seria uma possibilidade? Vamos começar pelo que o Emerson disse, a batimetria, que é o levantamento do fundo do rio. Esse estudo ele ainda não está feito. Essa avaliação ainda não está feita. O Serviço Geológico Brasileiro ia iniciar, em razão da terceira cheia, tiveram que realocar recursos e não iniciaram. O DENIT faz uma parte disso, mas o DENIT verifica a batimetria para fins de navegação, então, na parte navegável do rio, que já ajuda um pouco, mas não é a análise inteira do rio. Então, ou o Estado do Rio Grande do Sul, pela sua Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, com verba própria do Estado, é uma hipótese, ou o Estado do Rio Grande do Sul com verba oriunda de algum projeto da União, ou uma terceira hipótese que nós estamos começando a provocar os prefeitos a pensarem sobre isso, é que os municípios do Vale, em consórcio, se reúnam para fazer alguns investimentos que sejam de interesse regional. Então, esta batimetria, que é o primeiro passo, eu costumo comparar, é como se nós estivéssemos com uma dor na coluna, ou o que for. A primeira coisa que eu preciso é um raio-x. Sim. Exatamente. Sem o raio-x eu posso consultar alguém e dizer, olha, tu precisa de um anti-inflamatório, tu precisa de um gesso, tu precisa de uma prótese, mas primeiro eu preciso do raio-x. Nós ainda não temos nem o raio-x, né? Nem a ressonância e nem a tomografia. Mas então, no Rio, se chama da batimetria, que é esta verificação. Isso já tem um custo, isso precisa ser contratado e isso ainda não está sendo feito por completo. Então, um anuncia, outro anuncia e nós estamos verificando exatamente quem vai fazer isso.
Feita a batimetria, tem que se contratar o segundo estudo. Exatamente. Olha, aqui está o raio-x do rio. Uhum. Olha o volume de água, fazer. qual é a velocidade de água que ele vem, qual é para onde que ele se expande. Daí são outros estudos para poderem fazer análise. Ele aqui ficou muito raso, ou aqui daria para aprofundar. Então, eu volto a dizer, não é tarefa para amanhã. É um processo moroso, longo, lento, né? necessário. E a comunidade vai ter que ficar aguardando, né? Nós temos que aguardar e alguém pode dizer o seguinte, mas já deveríamos ter feito esses estudos. Sim, o plano de bacia lá já previa isso. Mas não era uma necessidade no momento. Então não era tão premente, a surpresa, né? da natureza, nem dá para dizer que é surpresa, porque isso também já se anunciava, mas a violência com que o fato aconteceu conduziu a que a sociedade e os governos passassem a olhar para investimentos que antes estavam guardados numa gaveta, agora eles vieram para cima da mesa. Nós vamos então começar agora, porque essa questão dos abrigos e casas, né, elas são uma questão também muito premente na nossa região, né? Fazendo um estudo preliminar, só em Arroio do Meio, busquei alguns dados, nós temos ainda 147 famílias em ginásios e 56 pessoas. 147 famílias, 56 pessoas. E aqui uma informação que eu consegui de Lajeado, são 156 pessoas e 68 famílias. Isso só destes 2 municípios. Eu acredito que temos mais em Estrela, que foi muito atingido. Acredito que tenhamos mais em Cruzeiro do Sul, né? Tu tens uma ideia de como está essa questão da ocupação dos ginásios? Sim. A ocupação dos ginásios, ela tem se dado de uma forma diferente em cada município. Sim. Encantado executa de uma forma, Arroio do Meio de outra, Lajeado de outra, Cruzeiro de outra, Estrela de outra. Em regra, com todo o esforço que se faz, a gente tem muito a melhorar em cada espaço. Muito a melhorar. Porque nós estávamos historicamente acostumados, os nossos municípios da beira do Rio Taquari, com aqueles abrigos bem temporários. Ou seja, as famílias vinham, ficavam acampados ali, o rio baixava, as pessoas voltavam com um móvel novo, com alguma doação e voltavam, né? Então era a realidade. Um abrigo bem rápido, temporário e era mais fácil de conviver com essa realidade. Agora, como nós tivemos muitas destruições de casas, muitas famílias completamente desabrigadas, ou seja, sem ter para onde ir, o número de pessoas dentro desses abrigos aumentou e o tempo de permanência aumentou também. Tá? O que implica em nós compreendermos o fenômeno do desastre com várias etapas. E eu preciso fazer essa explicação assim, para as pessoas nos compreenderem. Existe todo um estudo, uma teoria sobre os desastres. E está já inclusive previsto na lei brasileira que nós olhamos o desastre com algumas fases. Então, nós, sabendo que estamos numa faixa suscetível de desastre, tá? Nós temos que trabalhar primeiro com prevenção ao desastre. O que é a prevenção ao desastre? É o que estávamos falando, análise da velocidade do rio, análise das zonas de alagamento, análise de onde está a população, análise do tipo de trabalho que fazemos ao redor. Isso tudo são medidas de prevenção, eventualmente dragagem, eventualmente barragens de ponta. Isso vai prevenir algo que ainda não aconteceu ou que está por acontecer. Antes de irmos para o intervalo, depois da prevenção nós temos a preparação para o desastre, ou seja, como é que nós nos preparamos para o que vai acontecer. Depois temos a terceira fase que é, aconteceu o desastre, como é que nós fazemos a resposta a esse desastre. E a quarta fase que é a chamada da reconstrução. Ou seja, aconteceu, já demos a resposta imediata e vamos reconstruir. Dentro dessas quatro etapas, tem várias que são profundas. Sim. O abrigo está na fase da resposta. Sim. E é nele que nós podemos falar mais adiante. Ótimo. Vamos falar isso então no próximo bloco, sempre com o apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio. Até!